Brasil se prepara para mais uma eleição geral. Em 2026, são mais de 158 milhões de eleitores aptos para escolher no dia 4 de outubro presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Mas, além da disputa pelos votos, esta eleição traz desafios que ganham cada vez mais espaço no debate público. O avanço da inteligência artificial, a desinformação, as redes sociais, a segurança no processo eleitoral e o comportamento do eleitor. Como o Brasil chega às eleições de 2026? E o que eleitores, candidatos e a sociedade em geral devem esperar desse novo cenário? É sobre isso que vamos conversar agora no Contraplano. As eleições de 2026 movimentam o cenário político nacional e também os estados. Além da escolha dos representantes, o processo envolve regras, prazos, fiscalização e uma grande estrutura para garantir que o eleitor brasileiro possa exercer o direito ao voto. Para este bate-papo, vamos conversar com o juiz de direito, o Dr. Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes. Ele que é coordenador do Núcleo de Combate à Desinformação do Tribunal de Justiça do Maranhão, doutor em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, e autor de livros sobre regulação de fake news e diálogos constitucionais. E também vamos conversar com Esaú Rômulo Braga Pinto, cientista político, doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, UNB, e docente de Teoria Política na Universidade Federal do Norte do Tocantins. Sejam muito bem-vindos ao Contraplano desta edição, falando sobre um tema super relevante, que é a questão das eleições de 2026. Então, assim, a gente começa com o doutor Paulo perguntando: as eleições deste ano talvez seja o grande desafio para a justiça eleitoral e para a sociedade como um todo? Boa tarde, Milena. Boa tarde, professor Zaú. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela lembrança do meu nome. É um desafio para a justiça brasileira, para a justiça eleitoral brasileira, mas também é uma oportunidade de demonstrar à sociedade que a justiça eleitoral está preparada para enfrentar essas situações de desinformação e inteligência artificial no atual pré-eleitoral. E aí são eleições gerais, é uma eleição mais abrangente, presidente da República, senadores, deputados, deputados estaduais, governadores. É uma eleição, no linguajar popular, bem maior e bem mais ampla, com maior número de eleitores brasileiros e com as redes sociais, né, doutor Esaú, estando aí presente na vida do dia a dia das pessoas, a internet. A mesma pergunta que eu faço ao doutor Paulo: é um grande desafio para a sociedade, as nossas eleições deste ano, na sua concepção? Boa tarde, Milena. Boa tarde, Paulo. É importante a gente pensar que a ciência política define, numa definição minimalista de democracia, um sistema de governo em que os perdedores, os partidos perdedores, aceitam o resultado das eleições. Por quê? Porque isso garante uma alternância democrática, isso garante que as eleições foram limpas, as eleições foram justas e de que o eleitor, de forma geral, teve acesso à plataforma dos candidatos. Os vencedores vão tomar de conta dos postos e da máquina pública, e os perdedores vão ter a oportunidade de disputar novamente as eleições no próximo ciclo político. Na questão específica do Brasil, a gente enfrenta alguns debates muito atuais, alguns debates muito críticos, com uma polarização muito alta, com um discurso de ódio na internet e com alguns desafios de não perder de vista qual é o sentido de nós vivermos num regime democrático e principalmente de qual é o propósito de estarmos aqui e qual o propósito de a gente ter uma democracia que de fato seja eficiente para a maioria das pessoas. É uma eleição, doutor Paulo, onde a democratização da informação está mais ampla na sua concepção? Ou o acesso à desinformação também está mais amplo? O contraponto é interessante. O avanço tecnológico, ele permite, por óbvio, uma maior amplitude no discurso da sociedade. As pessoas falam mais, as pessoas têm mais liberdade de expressão por meio de seus aparelhos de smartphone e de tantos outros aspectos tecnológicos nas nossas vidas. As redes sociais, por exemplo, são uma forma de ecoar, de ampliar esses discursos e de também elevar essas opiniões. E com essas opiniões, a sociedade acaba participando mais da vida política e social do Brasil. Porém, quando esses avanços eles acontecem
de uma forma que traz uma hibridização nas palavras, ou seja, participação de pessoas com vários vieses, obviamente que também traz uma lacuna, um espaço para que desinformações sejam avançadas por parte da população, de uma forma talvez um pouco sem muita intenção, mas também por pessoas que são voltadas a essa prática com uma intenção específica de prejudicar, de trazer uma dúvida, no caso da eleição, uma dúvida no próprio eleitor. O que nós queremos enquanto cidadania, enquanto poder judiciário, é estabelecer que o eleitor ele tenha essa possibilidade de votar livremente, de escolher o seu representante sem que seja influenciado por uma gama de desinformação que está cada vez mais visível na nossa democracia. Quando a gente fala de internet como um espaço democrático, as pessoas podem chegar a confundir isso na sua concepção, por ser um espaço democrático, eu tenho total liberdade de expressão e posso fazer, pensar e agir da forma que eu quiser? Eu não acho que a internet seja um espaço democrático, porque a gente está olhando para plataformas de redes sociais que são controladas e são monitoradas a partir de grandes corporações. Eu acredito que o século XXI trouxe uma reconfiguração disso que o Paulo bem coloca, e eu concordo com ele, dessa aparente aproximação entre representantes e representados. Principalmente porque a gente reconfigurou a forma como nós acessamos a informação. Então, os meios de comunicação tradicionais foram modificados completamente e hoje, com o toque de um celular e com acesso à internet, você tem várias fontes de informação. Só que essas fontes são confiáveis ou essas fontes estão ali maquiadas de algum propósito político. É importante que a gente pense que a informação ela é um recurso importantíssimo para a democracia. Do ponto de vista da teoria da escolha racional, o indivíduo vai tomar decisões a partir do rol de informações que ele tem à disposição. Só que se as informações que eu não tenho são confiáveis, será que eu estou tomando a melhor decisão? E aí é nesse mar, nesse oceano inteiro de informações que o indivíduo hoje se encontra numa situação que ao invés de gerar mais segurança, gera insegurança. Eu entendo que a plataforma da internet precisa de uma regulação e de que principalmente a gente não pode enxergar esse espaço virtual como um espaço que seja isento de regras. Aquilo que vale para o ambiente virtual também vale para o ambiente real. Há um controle social? Deveria existir um controle social. Na sua concepção, dentro da internet deveria? Na minha concepção, sim. Porque, no fim das contas, a gente tem visto que esse ambiente fora de regras, ele gera mais prejuízo do que gera benefícios. Tanto porque ele tem desequilibrado as competições. E aí a gente olha a nossa própria configuração do legislativo nacional, do legislativo estadual, vários e vários exemplos que a gente poderia citar aqui de campanhas, tanto nas eleições municipais como nas eleições gerais, que são distorcidas e que tem um resultado que, no fim das contas, ele é maléfico para a nossa democracia. Quando se fala desse ambiente, a gente está tocando muito nessa tecla, doutor Paulo Brasil, da internet, das redes sociais, Exaú, porque esse é o grande boom nessas eleições. É o que a Justiça Eleitoral tem trabalhado, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional em especial, tem discutido muito, debatendo muito essa questão do controle dentro das redes sociais. Essa é a grande temática deste ano, o senhor como pesquisador e cientista nesse assunto? Esta temática tem sido a temática de algumas eleições de 2020, 2018 até agora, porque a cada prédio, a cada eleição, as fake news elas mudam também um pouco o seu modo de surgirem perante a sociedade. Nós falamos aqui no uso da internet, das redes sociais. As redes sociais elas estão aí cada vez mais para provocar mudanças no comportamento do eleitor, da sociedade, ou seja, dos cidadãos. Cada vez mais que vamos às redes sociais, nós deixamos pegadas digitais, nós deixamos rastros, nós colocamos alguns dados que ficam ali à disposição das grandes big techs, ou das grandes empresas, tecnológicas, das big techs. E esses dados eles são capitaneados para depois serem devolvidos para a sociedade moderna em forma de mudança de voto, contratação de um serviço, ou então aquisição de algum produto. Ou seja, quando nós pensamos que nós temos uma grande liberdade nas redes sociais, na internet, nós também temos um contraponto. Nós temos uma prisão de uma forma que nós estamos envolvidos naquilo que nós estamos olhando.
E quem faz a desinformação, entendendo a desinformação, professor, não só como uma mentira, mas entendendo a desinformação como um fenômeno organizado para chegar a uma determinada finalidade. Porque nem sempre a desinformação é inverdade. Nem sempre a desinformação é uma inverdade. Ela pode ser um fato verdadeiro, mas com um contexto mudado, com um contexto alterado. O que transforma, o que dificulta ainda mais a sociedade entender aquilo como desinformação. Usada muito como um instrumento de persuasão nesse período? Um instrumento de persuasão, um instrumento de validação, um instrumento de convencimento e, claro, de engodo, enganar a sociedade para obter uma determinada finalidade, que neste caso, na nossa conversa hoje, está sendo a mudança de voto, que é o sistema eleitoral que está em discussão. Mas essa desinformação, quando ocorre, ela acaba por trazer uma série de situações que nós vemos que a nossa internet ela não é tão liberta assim. Nós ficamos escravos daqueles algoritmos que aparecem, que surgem à medida que nós vamos à internet e nos relacionamos. Só que hoje é difícil ficar fora da internet, porque o nosso ambiente hoje é digital. A disputa eleitoral também acontece cada vez mais no ambiente digital, como estão falando os nossos especialistas. Redes sociais, inteligência artificial e novas formas de produzir, compartilhar conteúdo mudaram a maneira de fazer campanha e de consumir informação. No próximo bloco, vamos continuar discutindo os impactos dessas tecnologias e o desafio de combater a desinformação nas eleições de 2026. A tecnologia ampliou as possibilidades de comunicação entre candidatos e eleitores, mas também trouxe novos riscos. Conteúdos manipulados, deepfakes e informações falsas podem circular rapidamente e influenciar o debate público. Esaú, na sua concepção, as redes sociais, esse ambiente da internet, pode decidir a eleição deste ano? Os eleitores estão concentrados nesse espaço, os debates, as informações e tudo que é divulgado e espalhado? Eu acho que não. Eu acho que ainda tem uma grande parcela da população brasileira. A gente vive em um país continental que grande parte das pessoas, embora já acessem a internet, elas ainda estão vivendo problemas reais. Então, eu acredito que essa discussão sobre redes sociais é uma discussão pós-material, né? Mas que a gente ainda tem pautas muito importantes, como saneamento básico, como acesso à educação básica, como infraestrutura, que para 2026 ainda vão estar na ponta do debate. Eu entendo que a questão das redes sociais ela é importante para uma parcela da opinião pública e que ela tem sido utilizada como algum instrumento para desequilibrar essa competição. Mas a população, eu não sei se eu estou usando o termo certo, termo popular, população menos esclarecida, esse não é o grande risco de ter acesso às redes sociais, à internet, tomar aquilo como verdade? Se é que você me entende, a partir dali tomar uma decisão que pode mudar, por exemplo, a sua decisão de voto, o seu candidato? A gente ainda não tem números para afirmar que o componente da rede social ele é decisivo. O que a gente tem em termos de números da América Latina, principalmente do Latino Barômetro, é que os eleitores demoram a decidir os seus votos. Então, eles adiam isso. Então, por isso que a campanha eleitoral ela tem um peso tão importante. E no Brasil, a gente tem uma sociedade polarizada em que o próximo presidente da República vai ser decidido principalmente em torno dos votos dos indecisos. Então, a grande maioria dos brasileiros já sabem em quem votar e já sabem em quem não votar. Então, o que é importante nesse caso é que os candidatos vão se concentrar nos indecisos. E aí sim eu acredito que as narrativas, as plataformas de campanha e principalmente o marketing político a ser utilizado vai ser, de certa forma, crucial para a decisão desse eleitor. E aí não pode estar a grande armadilha, os indecisos, aquela pessoa que ainda não decidiu quais candidatos escolher, doutor Paulo. E pode estar aí numa pegadinha próxima, numa desinformação, numa deepfake, que é aquele material sintético produzido
de forma errada e contínua nas redes sociais, inclusive ressaltando aqui no contraplano que o Dr. Paulo Brasil Menezes é autor do livro Fake News, Modernidade, Metodologia, Regulação e Responsabilização, o tema super atual, o livro que foi lançado em 2020, nós estamos em 2026, está na 7ª edição. Isso mostra que o tema ele é atual, relevante, necessário e urgente. E a gente retomando aquilo que o Esaú falou, os eleitores indecisos, fake news pode ser um grande risco para eles? Sim, pode ser um grande risco, tem sido um grande risco e exatamente por isso, Milena, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ele adota as medidas que precisam ser adotadas com a regra que é da menor interferência ao debate social e político. Portanto, o TSE tem editado resoluções novas sobre a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral está mais digitalizada, porque o nosso habitat está nas redes sociais. Com isso, também tem editado uma resolução, editou já uma resolução sobre desinformação, onde ele explicita algumas ideias sobre o que seria ou não uma desinformação quando fala de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. E também a resolução que trata de uma alteração feita na resolução 23.610 de 2019, a resolução 23.755 de 2026, que trata exatamente da inteligência artificial nas eleições. Porque a inteligência artificial nas eleições, ela é permitida, ela passou a ser permitida. Isso é um reconhecimento, professor, de que a sociedade mudou, de que o aparato tecnológico ele vem a abundar nas nossas vidas, então a justiça eleitoral também não pode fechar os olhos a essa ferramenta que é muito boa, que é a inteligência artificial. O problema é o uso da inteligência artificial em desfavor do eleitor. Portanto, a inteligência artificial é permitida, porém, há a necessidade de os candidatos explicitarem, publicarem, deixar de forma visível que aquele conteúdo que está sendo propagado é uma regra nova. É uma regra nova, a obrigação de estar explícito ali que aquele conteúdo ele é gerado, ele é mudado por uma inteligência artificial. E se não fizer, ele pode também sofrer as sanções que são previstas na legislação. E o senhor falou, tocou um ponto que eu lembrei que existe agora uma janela de silêncio tecnológico, se não me engano também como nova regra, que 3 dias antes não se pode gerar conteúdo com IA e 24 horas depois do pleito. Depois do pleito também 72 horas antes e 24 horas depois do pleito não pode utilizar esse tipo de conteúdo, certo? Nem republicá-lo, repostá-lo. Isso é uma tentativa muito acertada de fazer com que se proteja o eleitor. O objetivo da justiça eleitoral é trazer lisura e normalidade às eleições, e assim se consegue deixando o eleitor livre para decidir. Mas é importante que se diga também, Milena, que o conteúdo de inteligência artificial tem sido permitido com essas circunstâncias pela justiça eleitoral, mas isso é uma coisa. Outra situação é utilizar deepfake. Isso não, deepfake é uma fake news que utiliza a inteligência artificial. E quando se fala de fake news, exato, que quando se fala de fake news que utiliza, professor, a inteligência artificial, nós estamos falando de desinformação. Se estamos falando de desinformação, nós estamos falando sobre fatos sabidamente inverídicos e fatos que são gravemente descontextualizados para atrapalhar a visão do eleitor, e isso não é permitido. Esaú, nós temos aí novos eleitores, adolescentes, vamos dizer, 16 que podem ter o voto facultativo e estão completamente mergulhados nesse universo online. É preciso fazer uma educação digital com esses novos eleitores? A gente que já tem uma idade mais avançada ainda consegue mergulhar nos dois espaços, mas esse eleitor bem novinho, ele está completamente envolvido com o meio digital, com a IA, com as redes sociais, com a informação massificada. É preciso uma educação digital, até nesse processo eleitoral, pré-eleições? Eu acho que sim. Todas as vezes que me perguntam a esse respeito, a resposta ela é um tanto amarga, de que assim, a gente não discute temas como esse desde o ensino fundamental ou desde o ensino médio. Eu acho que a grande dificuldade para essa geração é que é uma geração nascida, embora com todas as instabilidades democráticas, é uma geração nascida dentro da democracia. E a gente precisa sempre relembrar que esse sistema ele tem aí os seus 230 anos, 240 anos de alguma efetividade. Então, quando a gente olha no curso da história, a democracia é uma exceção. A gente está tentando imprimir dentro do Ocidente um modelo de administração pública em que eu consigo colocar e remover os representantes políticos sem um trauma muito grande. Então,
Eu acho que o grande desafio para essa geração mais nova é uma educação cívica mesmo, de entender que o voto nem sempre foi algo garantido, de que a democracia nem sempre foi algo plenamente estabelecido no Brasil, e de que o exercício do voto, eu tenho insistido muito nisso, né, de que a democracia representativa, ela não pode ser resumida ao ato de autorização eleitoral, ao ato de votar lá no dia do domingo. Porque senão a gente vai encarar o processo democrático como uma grande gincana. A gente vai encarar o processo democrático como uma disputa entre qual candidato é mais bonito ou mais engraçado, e aí a gente tem um esvaziamento do conteúdo político. Então, a gente precisa repensar a educação cívica dos jovens, a gente precisa pensar em novas gerações de pessoas que estão conectadas e entendendo que o voto ele é importante, o sufrágio universal é o que nos garantiu chegar até aqui, mas de que existem outros mecanismos tão importantes quanto dentro de uma democracia. Eu estou falando de audiências públicas, eu estou falando de conselhos municipais, conselhos estaduais, eu estou falando de associação de moradores, eu estou falando de clube de mães, clube de livros, eu estou falando de a reunião do meu condomínio. A gente precisa encarar que a democracia ela é também um sistema de governo, mas ela é um valor que atravessa as nossas vidas em todas as dimensões. É entender que exercer a cidadania não é apenas apertar o botãozinho na urna eletrônica, mas é aquilo que você diz, vai além disso, é acompanhar todo o processo antes, durante e depois que os nossos candidatos forem eleitos, né? A gente tem feito isso? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem algumas iniciativas, mas que elas ainda são exceções. Eu acho que a gente precisa, de certa forma, reformular os currículos, a gente precisa colocar à disposição desses jovens ferramentas para que eles repensem a própria cidadania, porque a gente não pode, de forma nenhuma, a gente tem aí experiências internacionais do questionamento da democracia ou da erosão das instituições políticas a partir do excesso de lideranças aí, que tem questionado e que tem intencionado muito os limites democráticos. Então, se a gente perde de vista, se a gente perde do horizonte a democracia como algo que ela não é um fim em si mesma, ela é um processo, ela é um procedimento institucional. Se a gente perde isso de vista, a gente tem sempre um fantasma do autoritarismo, a gente tem sempre um fantasma de um regime ditatorial que, principalmente em se tratando de América Latina, ele nunca sumiu. Doutor Paulo, na sua concepção, o brasileiro ele está mais informado sobre política e todo o seu processo, ou está acontecendo um retrocesso? O brasileiro ele está mais participativo, ele está mais envolvido, ele está mais decidido a interagir com as suas ideias nas redes sociais. E também na sua comunidade, porque a comunidade ela é toda virtualizada hoje. Isso é bom. É bom que a sociedade fale, é bom que a sociedade ela esquente o debate, ela traga fatos verdadeiros, traga ideias, isso é muito bom. A ideia pode não me agradar, mas é no dissenso que nós construímos esses pilares da democracia e nós solidificamos também as nossas atitudes. Porém, nessa crescente onda de participar, existem os malefícios também das oportunidades que os nossos comportamentos nas redes sociais estabelecem esse pacote de dados que são capitaneados, são alocados para que as desinformações aconteçam. E essas desinformações ocorrem por meio de fatos que são errados, inverídicos, né, falsos, mas também os fatos que são verdadeiros, completamente fora de contexto. Isso atrapalha por demais a visão do eleitor. Ou seja, enquanto o eleitor precisa ter uma clarividência, ter claridade, ou seja, ele precisa ter límpida a sua ideia de quem ele vai votar por conta dos programas que são discutidos, ele com a desinformação acaba tendo uma série de dúvidas. E isso sim pode levar a nossa democracia, como tem levado a democracia a um certo declínio. Está havendo uma mudança no comportamento do eleitor? É isso que eu quero dizer também? Sim, o comportamento do eleitor está mudando. Antigamente o eleitor falava menos, hoje ele já se pronuncia muito mais. Mas ele se pronuncia por meio do canal comunicativo, que é a rede social, que é uma novidade deste século. A internet é uma novidade do século anterior, mas as redes sociais são deste século. Por isso que muda completamente a forma que as instituições têm de se relacionar. É por isso que também nós temos que deixar aqui bastante claro
que existem também as atitudes das nossas instituições, como o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, de entrar nesse debate de problemas que são complexos. O Palanque está nas redes sociais? Acho que sim, concordo muito com o que o Paulo coloca pra gente. Eu acho que a gente precisa levar em consideração de que a gente vive numa democracia de partidos. E muitas vezes a gente perde isso de vista quando a gente individualiza algumas condutas ou quando a gente está olhando mais para o indivíduo, para o jingle e menos para o partido. Eu tenho dito sempre para os meus alunos que a gente precisa qualificar a democracia a partir dos seus atores. E aí é isso. A gente precisa qualificar esse debate a partir dos deputados, dos representantes, dos atores públicos, dos agentes públicos e criar condições em que a disputa política ela não esteja acima do próprio rompimento dos vínculos, né? Porque a ideia de construir uma oposição pública é exatamente o que fundamenta um princípio democrático. É a ideia de que a gente vai se submeter a uma disputa e em que eu posso, mesmo tendo sido vencido no campo das ideias, expressar as minhas insatisfações. As ferramentas mudam, as campanhas se transformam e novas formas de comunicação surgem a cada eleição. Mas a decisão continua nas mãos do eleitor. No último bloco, vamos continuar discutindo o comportamento do eleitorado brasileiro, a polarização política e os fatores que podem influenciar nas escolhas nas urnas em outubro de 2026. É já já. Economia, avaliação dos governos, redes sociais, identificação política e questões regionais podem pesar na decisão do eleitor. Em um cenário marcado pela velocidade da informação e pela polarização, o desafio é também fazer uma escolha consciente no dia 4 de outubro. Falando sobre escolha consciente. Que consciência o nosso eleitor tem? Nós temos consciência diante de todo esse processo eleitoral importante, decisivo e esse cenário político histórico que vive o Brasil? Sim, o eleitor tem consciência, tanto tem consciência que ultimamente nós temos analisado decisões cada vez mais acirradas. Claro que tem a polarização política no Brasil, mas independentemente disso, o eleitor tem participado cada vez mais na busca desse voto. Eleitores mais novos, que são também influenciados, como você falou, Milena, da rede sociais, e aqui o TikTok ele entra como uma rede importante, principalmente para os jingles, né, professor? E também o Instagram entra como uma rede importante para as postagens, a liberdade de postagem, também como as redes como a Rede X, né, para ideias serem lançadas, e todas essas têm regramentos pelo TSE. Então, o eleitor tem essa consciência, ele também está com um aparato muito grande de ter acesso aos programas partidários, de ter acesso às propostas dos candidatos. É nisso que ele tem que focar nas suas ideias, focar nos seus objetivos e focar no aprimoramento da democracia brasileira para que possam escolher os seus representantes sem serem influenciados por uma onda de desinformação. Usando aquela frase clichê, mas que todo mundo ainda fala muito. A internet, hoje as redes sociais, é uma terra sem lei? Não, a internet é uma terra com lei. A internet é uma terra que consegue se identificar de onde sai determinada situação maléfica por meio dos registros de computadores e por uma série de outras situações que a polícia tem acesso, que as autoridades que trabalham com isso têm acesso. Não é porque tem uma tela na minha frente que eu posso falar o que quiser, que eu posso postar o que quiser, que eu posso encaminhar um fato que quiser e não ter uma responsabilização. A matéria é difícil, a matéria não é fácil de ser analisada, a matéria não é fácil de ser contingenciada, mas é uma matéria que tem sim uma forma de se resolver algumas situações. E o Brasil tem feito isso, né? O Poder Judiciário tem também adentrado nessas situações e, à medida do possível, sempre se tutela e se propõe o quê? A proteger o voto do eleitor. E, Esaú, como conscientizar, na sua opinião, e convencer aquilo que o Dr. Paulo falou, o eleitor, o cidadão brasileiro, de que ele não pode falar o que ele quiser, fazer do jeito que ele quiser nas redes sociais, seja ele eleitor, seja ele mesmo candidato? Olha, eu tenho dito que a gente precisa ter dimensão de que o voto, essa é uma ambiguidade da democracia. O voto, embora ele seja individual, ele tem uma consciência que é coletiva. Então, quando a gente está falando de compra de voto ou de venda, ou a venda do meu voto,
a gente coloca uma dimensão como se fosse um contrato individual, particular, entre o representante e o representado. Mas quando a gente amplia essa dimensão de que a consequência do voto, embora seja a minha consciência individual, ela tem uma consequência pública, ela tem uma consequência coletiva dentro da comunidade em que eu faço parte, eu acho que isso isso talvez modifica um pouco o padrão de mentalidade em que a gente vive. E eu tenho dito sempre, tanto para os meus alunos como para os meus amigos, que é um tom de brincadeira, mas que tem um fundo de verdade muito grande. A urna eleitoral, ela não é um espaço para a gente ser feliz. Ela é um espaço para a gente resolver as coisas. E resolver coisas importantes. Então, se a gente coloca esse horizonte, se a gente coloca esse padrão de mentalidade, de que é um processo sério, de que a gente vai ser feliz, a gente vai se realizar em outros espaços, de que eu, diante da urna eleitoral, eu vou tratar de algo sério. Eu acho que isso talvez seja um padrão de mentalidade importante, já que a gente já está indo com 1/4 do século XXI. Chegando às considerações finais do nosso programa desta edição do Contraplano, queria perguntar a cada um de vocês, enquanto cientistas, enquanto pesquisadores da temática, enquanto profissionais que entendem deste assunto, qual a expectativa de vocês enquanto cidadãos brasileiros com relação ao pleito deste ano, aqui sem citar partidos ou candidatos, mas qual a expectativa de vocês como cidadãos brasileiros? A maior expectativa é de maior participação possível dos eleitores, né? Desde os eleitores mais novos, como dos eleitores mais antigos, mais experientes, mas que seja uma participação efetiva e responsável, uma participação focada nos planos, nos eventuais planos de governo, que seja uma participação que abranja ali a intenção de vivermos uma sociedade melhor. Que a desinformação ela seja cada vez mais contingenciada, se desconfie de uma informação, não propague a informação, busque saber a fonte daquela informação, para que a situação que não é fácil não fique pior. Isso atrapalha a participação desse próprio eleitor na escolha do seu candidato. Exaú. Eu acho que o recado é a gente às vezes está pensando do ponto de vista do meu voto ou de ser convencido, mas eu acho que a gente pode tentar pensar dentro dessas eleições em convencer as outras pessoas. Eu ouço muita reclamação, eu ouço muita queixa de que a política não tem jeito, não vai para frente, mas a partir do momento em que a gente se organiza e a gente muda essa chave para dizer assim, tá, a gente também tem uma responsabilidade quanto sociedade civil, né? A Nadia Urbinati, que é uma cientista política italiana, ela trata da representação política como uma circularidade entre Estado e sociedade civil. E eu acho que nós, enquanto sociedade civil, temos um papel importantíssimo nisso. Então, quando eu tento olhar para de que formas a gente está se organizando para além das eleições. Eu acho que a gente precisa olhar para as eleições como um momento importante, mas de que elas não vão resolver todos os nossos problemas. A política se faz de forma cotidiana. E só ressaltando que as eleições acontecem no dia 4 de outubro, onde vai haver segundo turno, se houver segundo turno no dia 25 de outubro, ainda temos aí algumas semanas, mês, para pensar e refletir sobre a importância do nosso voto, não é isso? Muito obrigada pela participação de vocês aqui nesta edição do Contraplano. As eleições de 2026 vão muito além do dia da votação. Informação, participação, respeito às regras e confiança nas instituições fazem parte de todo o processo democrático. Em um cenário de grandes transformações, tecnologias e políticas, cabe também ao eleitor buscar informações confiáveis e exercer o voto de forma livre e consciente. O Contraplano de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados e também a sua companhia. Até a próxima edição. Um forte abraço. Tchau, tchau.